Estenda as mãos para cá. Pastor Valber é um príncipe. Deus, nós queremos te louvar por esta manhã de unidade. Pedimos a sua bênção sobre a vida do teu servo. O Senhor já tem usado ele nesta nação e cremos que nesta manhã o Senhor não fará diferente. Nós queremos abençoar a vida do teu servo, que ele possa ter tranquilidade para entregar tudo aquilo que o Senhor já colocou no coração dele, em nome de Jesus. E todos digam: Pai do Senhor, irmãos. Aí o pastor foi muito usado, que aqui nos antecedeu, que orou aqui por mim aqui, e falando uma coisa que eu nunca vi ninguém orar por mim quando eu vejo pregar: Senhor, dá tranquilidade e calma para ele, porque literalmente, né, eu estou com isso aqui já há mais de 30 dias para poder pregar com vocês. Uma vez, há muitos anos atrás, um professor nosso de teologia, pastor Weber Chagas, e o pastor Weber Chagas, quando foi pregar no Você e Deus lá no Caramujo, ele pegou uma ministração e enviou para o pastor Josué. Nessa época, quando ele ministrou, foi na época que o Bispo Macedo, que o Macedo foi preso e que a Globo fez uma série com o Edson Celulari, que era o ator principal. E aí ele pegou o esboço e falou assim, ó, mandou para o pastor José e falou assim: olha aqui, pastor, essa é a mensagem que eu tenho para pregar. O senhor me autoriza a pregar essa mensagem? Se o senhor não me autorizar, eu não vou pregar, eu vou ceder o meu lugar, porque essa é a mensagem que eu tenho para pregar. Me deu exatamente vontade de fazer isso aqui com o apóstolo Robert aqui, ó. É isso aqui que eu tenho para pregar hoje. Então, deixa eu contar para vocês, antes da gente dar prosseguimento. Quando o Radamés me fez o convite, o precioso convite, eu falei assim: eu vou pregar a mensagem que eu preguei lá no Aviva Itaboraí, né? Tinha dado certo uma semana antes, foi um negócio muito bacana, muito, muito bom. Falei assim: tá fechado, eu vou pregar essa aqui mesmo, suba a montanha, essa aqui, eu vou pregar essa mensagem. Fiquei certo. Fui para casa, o YouTube me lembrou uma mensagem que eu tinha pregado num trabalho de jovens, sobre a tribo de Dan e sobre Sansão. Falei assim: gente, isso aqui tem tudo a ver com São Gonçalo. A tribo com o menor nome, mas com o maior contingente, a tribo que ficava atrás, mas que era a retaguarda. Falei assim: eu vou pregar isso em São Gonçalo. É isso aqui, eu vou esboçar isso aqui e vou pregar em São Gonçalo. Meu irmão, eu fui orar, gente. Eu acho que o que todo pastor tem que fazer. Eu fui orar de madrugada na igreja. Irmãos, eu tive uma experiência com Deus, e Deus me falou para pregar algo para vocês que eu nunca preguei lá na igreja. Sabe? E eu quero convidar vocês para abrir a Bíblia de vocês em Amós, as nossas Bíblias em Amós, capítulo de número 7. Sei que é um texto que não muito conhecido, não é muito usado, por ser profeta menor, mas abra lá sua Bíblia em Amós, capítulo 7, deixa, se você puder deixar aberta para a gente consultar. E eu quero compartilhar com vocês algumas coisas desse texto aqui. Amós, capítulo de número 7. E vamos ler a palavra do Pai. Diz assim, todos acharam, amém? Pessoal da mídia aí, se puder me ajudar, se vocês têm projeto a Bíblia, eu costumo citar muitos versículos, ok? Para endossar o texto. Porque, irmão, na verdade, a minha palavra vale para muito pouco. Mas a palavra de Deus, ela é poderosa, amém, irmão? Não tenho nada contra, mas eu não sou adepto desse sistema. Leia meio versículo bíblico, fecha a Bíblia e o cara só vai falar dele. Não, eu gosto de endossar o que eu penso através da palavra. Então vamos ler assim. E o Senhor Deus assim me fez ver, e eis que ele formava gafanhotos no princípio do rebento da erva serôdia, e eis que era a erva serôdia depois de findas as seivas do rei. E aconteceu que, tendo eles comido completamente a erva da terra, eu disse: Senhor Deus, perdoa, rogo-te, quem levantará Jacó, pois ele é pequeno? Obrigado. Então o Senhor se arrependeu disso. Não acontecerá, disse o Senhor. Assim me mostrou o Senhor Deus. Eis que o Senhor Deus clamava para contender com fogo. Este consumiu o grande abismo e também devorou uma parte da terra.
Então eu disse: Senhor Deus, cessa, eu te peço, quem levantará Jacó, pois é pequeno? E o Senhor se arrependeu disso. Nem isso acontecerá, disse o Senhor. Mostrou-te também assim: eis que o Senhor estava sobre um muro levantado a prumo, e tinha um prumo na sua mão. E o Senhor me disse: que vês tu, Amós? E eu disse: um prumo. Então disse o Senhor: eis que eu porei o prumo no meio do meu povo Israel, nunca mais passarei por ele. Mas os altos de Isaque serão assolados, e destruídos os santuários de Israel, e levantar-me-ei com a espada contra a casa de Jeroboão. Então Amazias, escute isso aqui. Então Amazias, o sacerdote de Betel, mandou dizer a Jeroboão, rei de Israel: Amós tem conspirado contra ti no meio da casa de Israel. A terra não poderá sofrer todas as suas palavras. Ou em algumas versões, a terra não suporta as suas palavras. Porque assim diz Amós: Jeroboão morrerá à espada, e Israel certamente será levado para fora da sua terra em cativeiro. Depois Amazias disse a Amós: vai-te, ó vidente, e foge para a terra de Judá, e ali come o pão, e ali profetiza. Mas em Betel, daqui por diante, não profetizes mais, porque é santuário do rei e casa real. E respondeu Amós, dizendo a Amazias: eu não sou profeta, nem filho de profeta, mas boiadeiro e cultivador de sicômoro. Mas o Senhor me tirou de seguir o rebanho, e o Senhor me disse: vai e profetiza ao meu povo Israel. Agora, pois, ouve a palavra do Senhor. Tu dizes: não profetizes contra Israel, nem fales contra a casa de Isaque. Portanto, assim diz o Senhor: tua mulher se prostituirá na cidade, e teus filhos e tuas filhas cairão em espada, e a tua terra será repartida a cordel, e tu morrerás na terra imunda, e Israel certamente será levado cativo para fora da sua terra. Viu por que eu disse para vocês que eu precisava mandar o esboço? E eu estava orando, irmãos, e eu queria pregar esses temas que eu tinha falado com vocês. E principalmente aqui no versículo de número 10, aconteceu algo de verdade. Quem estava comigo orando, o pessoal que ora comigo lá na madrugada na igreja lá, aconteceu algo. Na hora que eu estava lendo isso aqui, ele disse aqui, a terra não consegue suportar a palavra do profeta. E Deus me disse assim: fala isso para eles. Fala isso para eles. Aleluia. Eu sei que os místicos não gostam disso, né? Os que não são místicos não gostam disso, né? Mas os que são místicos adoram. Irmão, eu estou todo arrepiado. E aí, irmãos, eu pulei da cadeira entre o altar e as cadeiras da igreja, e Deus mandou dizer aqui para vocês, não para vocês, Deus mandou dizer para nós, porque a Plenitude tem 2 igrejas aqui, certo? Nós nascemos no Caramujo. Nossa igreja mãe é no Caramujo, aqueles que conhecem, o prédio de 3 andares lá, mas a nossa sede hoje é Itaboraí, onde eu fico, ok? Mas nós temos 2 igrejas aqui na cidade, então essa mensagem não é para vocês, essa mensagem é para nós. E Deus disse assim: o slogan do Café da Unidade, eu vejo vocês falando em toda a reunião, só nessa aqui, só porque eu vim pregar, ninguém falou até agora. Sempre vocês falam aqui, tá vendo o costume? São Gonçalo será conhecido por terra de avivamento. Vocês sempre falam isso aqui, sempre falam, 2, 3 vezes por café. São Gonçalo será conhecida como terra de avivamento. E Deus mandou dizer para nós aqui: para que São Gonçalo seja terra de avivamento, precisa voltar a ser casa de profeta. Para que seja terra de avivamento. E aí você conseguiu botar o tema lá? Para que seja terra de avivamento, precisa voltar a ser casa de profeta. Casa de profeta. E é sobre isso aqui que eu quero conversar com vocês aqui, nessa manhã aqui. Ok? E eu fiz questão de colocar um antigo e um novo, porque isso aqui simboliza gerações que precisam dar as mãos. O profético precisa dar as mãos. Nós precisamos dar as mãos à nova geração para passar o legado profético de um para outro, irmão. E não apenas passar prédio de igreja, e não apenas passar ovelhas, mas passar um legado profético de uma geração para outra.
Precisamos diferenciar, irmãos, os movimentos proféticos do Antigo Testamento e do Novo Testamento. Para aí aqueles que são da academia, não é? O Primeiro Testamento e o Segundo Testamento, não o Velho e o Novo. Na Antiga Aliança existiam os profetas e os profetas escriturísticos. Abraão era profeta, Moisés era profeta, Davi era profeta. Para aqueles que não sabem, Josué é considerado profeta. Tanto é que na divisão da Taná, o livro de Josué não está no histórico, mas no profético. Ok? No período da relação do livro de Samuel, no período da redação de Samuel, a concepção de profeta já tinha mudado. Por isso é que em 1 Samuel 9:9, que não é Samuel que escreve, ok? Samuel é o autor intelectual, mas tem um redator aqui. O redator vai dizer assim: porque antigamente, no tempo de Samuel, o profeta era chamado de vidente. Então quer dizer que aquele que está lá do futuro, olhando para o passado, ele está dizendo: antigamente o profeta era chamado de vidente, mas o profeta mudou para uma outra figura atual. No Novo Testamento a gente tem que entender que existe uma diferenciação entre profeta de ofício, anota essa palavra, essa declaração. Existe diferença entre profeta de ofício e aqueles que têm manifestações do dom de profetizar. Existem pessoas que às vezes profetizam na igreja, mas elas não são profetas de ofício. Porque os 5 ministérios, segundo Paulo, lá em Efésios capítulo 4, vai dizer que é apóstolo, profeta, mestre, pastor e evangelista. Irmão, ó, eu estou sem aliança, não é que eu separei não, tá, irmão? Que coçou de noite, irmãos, eu deixei, tá? Lá na cabeceira, tá bom? Então não tem problema nenhum não, tá? Não. Vai que o diabo tenta alguém aí, né, irmão? Né? Ok? E também Rebeca, olha aqui, vai falar para a pastora Cátia: pastora, o pastor estava sem aliança lá, e vai dar ruim, né? Então veja só, a igreja atual, nós temos problemas com ministérios. Para nós de verdade, irmãos, os clássicos, pentecostais clássicos, só existe um ministério, só pastor. Nós temos muita dificuldade com relação a isso. Agora é que está surgindo alguns mais corajosos aí que estão sendo ordenados apóstolos. Mas antigamente era só pastor. Antigamente, no tempo aí do pastor Paulo, o evangelista, quem era o evangelista? O evangelista era um camarada que estava sendo preparado para ser pastor. Mas na verdade o evangelista não tem nada a ver com pastor. Evangelista é um ministério, ele não precisa ser pastor. Ele tem que ser evangelista. Evangelista não é o camarada que vai dar burdoada na igreja, não. Evangelista é o cara que traz fogo do céu e é apaixonado por alma para ganhar alma. Aí a minha pergunta a vocês, por exemplo, a minha irmã é pastora. Mas a minha irmã, de verdade, ela é mestre na palavra, ela é mestra. Mas eu não posso ordená-la. Como é que eu vou sair por aí ordenando a mestra Wagner? A igreja não faz isso. Então a gente coloca o nome de pastor em alguém que é mestre. E você vai ver que em muita igreja você tem um camarada que ele não é pastor, ele não é evangelista, ele é profeta de ofício. Lá na igreja nós temos 2 pastores lá, que eles são profetas de ofício. E lá na igreja eu tenho um monte deles lá que profetizam, mas não são profetas de ofício. Então, na verdade, o pastor aqui que eu estou dizendo, não é simplesmente um profeta de ofício, mas é um pastor que tem uma unção profética sobre ele. É alguém que tem uma unção profética sobre ele. Pastor, tem isso na Bíblia? Claro que tem. Atos dos Apóstolos, capítulo 21, versículo de 8 a 11, Lucas vai registrar que quando Paulo chega em Cesareia e chega na casa de Filipe, o evangelista, ele vai dizer assim: Filipe que tinha 4 filhas donzelas que profetizavam, mas não diz que eram profetas, só diz, elas profetizavam. Aí ele fala assim, a partir do versículo de número 8, aí ele vai chegar lá, ok, que profetizavam, verso 10, e demorando-nos ali por alguns dias, chegou na Judéia um profeta, já é diferente. Ágabo está numa categoria diferente das meninas, ok? Agora veja isso aqui, pastores, por favor.
Cada ministério tem a sua característica própria. E ninguém será cobrado por aquilo que não lhe foi dado a fazer, bem como não deixará de ser cobrado por aquilo que foi entregue. Ezequiel 7:26. O contexto é diferente, mas ele vai mostrar isso aqui muito bem para a gente. Ezequiel 7:26 diz assim, ó, não precisa abrir para ganhar tempo. Então buscarão do profeta a visão, olha isso. Então buscarão do profeta uma visão, mas do sacerdote perecerá a lei e os anciãos o conselho. Então qual é a característica do ministério? Você não busca a sabedoria de profeta. Você não busca a lei do ancião. E você não busca conselho do sacerdote. Mas de profeta se busca visão. De sacerdote você busca a lei. Do ancião você busca um conselho. Então cada ministério tem uma característica. Deus, não fuja daquilo para o qual você foi chamado. Não negue a sua essência. Não negue aquilo para o qual você nasceu para exercer. Se você é mestre, seja mestre na palavra. Porque Jesus tem, irmão, só Jesus que tem Jesus tem umas ideias assim que só Ele. Para unir, ok? Para unir. Não vou jogar em você não, lembra que você pode cair aí. Ok? Veja só. Quem era Mateus? Publicano, coletor de impostos. Quem era Simão Zelote? Matador de coletor de impostos. E Jesus botou os dois para trabalhar junto. Certo? Aí vocês pegam, acho que são 6, não é isso? Aqui na diretoria. Aí você pega um mestre da palavra e junta com um Leandro. Um sentado. Um que gosta, eu acho lindo a organização do apóstolo Robert. Eu peço a Deus, levanta alguém lá no Conip assim, irmão, essa coisa que ele faz, ele falando comigo, faz esse negócio, como é tempo de mesa, TDM, mas eu fico olhando, ele vai, anota tudo direitinho, aí você pega o outro que não anota nada, você já pensou, irmão, o apóstolo Robert aqui assim, vai dar ruim, vai dar ruim aqui. Como também, escuta isso aqui, obrigado Espírito Santo. Alguns de vocês já ouviram falar em William Branham? Anotem aí, William Branham. Gente, sério? Vocês nunca ouviram falar em William Branham? Não, agora. Quem já ouviu falar em William Branham? Levanta a mão. Pessoal da plenitude, pô. William Branham, sem sombra de dúvida, foi a maior unção profética do século XX, William Branham. William Branham era o camarada que era usado, tipo assim, Deus revelava para ele o nome da pessoa, aonde ela morava, a doença que ela tinha, o porquê que a doença chegou, ok? E curava a pessoa. William Branham, coloca lá que vocês vão ver os vídeos dele. Do fundo clama ao fundo. Você vai ver uma coisa extraordinária. Década de 40. Porém, Kennedy Reagan, numa mensagem disse que ele estava orando, que ele falou 2 horas em línguas, e Deus deu a direção, o discernimento do que ele falava, e Deus falou sobre guerra do Vietnã, escute isso, de guerras, e disse para ele assim, eu vou matar Branham. Quando eu escutei, eu falei assim, o quê? Sabe por causa de quê? Porque Branham foi levantado para ser profeta, mas ele colocou na cabeça dele que ele tinha que ser mestre, porque ele queria ser mestre como os outros. E por causa disso começou a achar que ele era Elias, começou a falar ensinamentos heréticos. Deus teve que matar Branham. Para vocês terem uma ideia de quem era William Branham, ele sofreu um acidente de carro, ele e a esposa. O carro tombou. Quando ele olhou para o lado, a esposa estava morta. Ele estendeu a mão, orou por ela, ela ressuscitou dentro do carro e ele morreu.
Sabe por quê? Porque um homem não entendeu para que ele foi chamado. Deus chamou São Gonçalo para ser. Vou repetir porque ele mandou eu dizer. Deus mandou dizer para São Gonçalo: São Gonçalo precisa ser chamado de casa de profeta. O avivamento surge numa casa de profeta. E é sobre isso aqui, irmãos, que eu preciso falar com vocês. O legado profético precisa ser passado para gerações futuras. Todo pastor pentecostal da antiga tem alguma história de manto pentecostal para contar. Joel está aí, cadê o pastor? Cadê o pastor Joel? Joãozinho foi embora? Já foi embora. Me envergonhou agora. Ok? Todo mundo aqui que é pentecostal antigo tem alguma história para contar. Das coisas que Deus fazia, das coisas que Deus operava, das coisas que Deus realizava. Mas hoje parece que em dia o elemento profético está sendo substituído por técnica e estratégia. É o som, determinada frequência, é a iluminação, é isso. E o vídeo do Rafael, que está viralizado, é excepcional em relação a isso, a você sustentar a estrutura e a unção. Mas deixa eu dizer para vocês, irmãos, que a técnica e a estratégia precisam estar, mas a unção ela não pode ser extinguida. Escute isso aqui. Aí o apóstolo que gosta de anotar. Existem unções que são enviadas à terra, que elas são tão poderosas, que elas precisam de mais de uma geração para executar o intento para o qual elas foram enviadas. Uma existência só não é suficiente para essa unção realizar tudo que tem. Ela precisa de uma outra geração. Antes que ela volte ao céu, ela precisa que esse portador passe a unção para a geração posterior, para que a unção realize aquilo para o qual ela foi destinada. É isso ali, ó. É Elias e Eliseu. Eliseu não serve Elias 15 dias, 20 dias. É só fazer as contas. São mais de 20 anos servindo a Elias. E o que eu acho lindo dessa passagem é que, depois de 20 anos comendo, bebendo, dormindo e acordando, Elias, quando pergunta o que você quer, ele diz ainda, entre linhas, ele quer dizer assim: eu ainda admiro a unção que está sobre você. Aleluia! E aí, irmãos, qual é o contexto? Por que Amós é importante? Porque muitos lá em Itaboraí não sabem, é que Amós, ele antecede a todos os grandes 4 profetas escriturísticos. Ele é antes de Isaías, Jeremias, Ezequiel e Daniel. Ele é antes da maioria dos profetas menores. Ele tem alguns versículos chaves. Amós 2,11, dentre vós suscitei profeta, dentre vossos filhos nazireus. 3,3, andarão 2 juntos se não estiverem de acordo? É Amós que fala. 3,7, certamente Deus não fará coisa alguma sem primeiro revelar seus segredos a seus servos, os profetas. Quando algumas coisas acontecem sem Deus falar, o problema não foi que Deus não quis falar, é que talvez não estão tendo profetas de verdade na brecha para Deus poder falar. Portanto, assim te farei, ó Israel. Prepara-te, ó Israel, para encontrares com teu Deus. Eis que vem dias, diz o Senhor, em que farei e trarei fome sobre a terra, fome não de pão, sede não de água, mas de ouvir as palavras do Senhor. O mais famoso de todos eles, 9,11, naquele dia tornarei a levantar o tabernáculo caído de Davi e repararei as suas brechas. E aí eu quero falar com vocês qual é o contexto. O contexto em que Amós está pregando, ele está no tempo de Jeroboão II, e ele está profetizando no norte. Nesse período, pastor Luciano, nesse período, é um período de grande abundância, tanto para o sul quanto para o norte. Vou repetir, é um período de grande abundância para o sul quanto para o norte. Juntando-se os 2 territórios, vai chegar quase na extensão máxima que foi alcançada no tempo de Davi e Salomão. Mas, apesar da abundância e do crescimento, tem desvio moral.
Então quer dizer que nem sempre bolso cheio, entende? Bolso cheio pode ser consequência de santidade, mas nem sempre o bolso cheio significa santidade. Veio uma praga, ok? E incêndios de proporções catastróficas, e é nesse contexto aqui que ele vai profetizar. Aqui algumas características do profeta, vamos lá, rapidinho. Primeiro que a gente vai ver aqui no texto, com a Bíblia aberta, para não dizer que é o pastor Valmer, que é a palavra. Um profeta que intercede. O profeta que intercede, no versículo de 1 a 6, vai estar lá. Por 2 vezes Amós consegue reverter a sentença de Deus sobre o seu povo. Deus disse que ia vir gafanhoto, mostrou para ele, vai vir gafanhoto. Depois vai vir um incêndio, que alguns vão dizer que é um incêndio até subterrâneo. Mas em 2 ocasiões o profeta levanta a sua mão e intercede. Por quê? Porque o profeta de verdade tem poder de mudar destinos. Meu Deus, maravilhoso. Profetas de verdade, homens de Deus de verdade têm poder de mudar destinos. Nós não oramos aqui para preencher tempo. A oração que é feita aqui é ouvida no céu. A oração que nós fazemos, Deus move destino. Deus ainda responde a oração do seu povo, irmão. E Deus não responde apenas, irmãos, para cultos alegres, mas Deus, Ele muda destinos. Quando eu dirigi a primeira igreja, eu tinha 26, que foi em Santa Bárbara. Antes disso, com 24, 25 anos, tem um casal aqui que foi batizado lá. O pastor me colocou para dirigir o culto de quinta-feira. E eu era gerente do Bradesco. E eu falei assim, o que eu vou fazer com 25 anos? E era uma coisa linda. Para aqueles que já foram no Caramujo, atrás do púlpito tem uma bate-caverna. É uma escada que vai até no primeiro andar e chega na nave do templo. Ela passa no segundo andar, dentro do gabinete do pastor Josué. Ele nunca assistiu um culto comigo. Ele nunca sentou em um culto de quinta-feira para assistir comigo. Ele fazia gabinete na quinta-feira, eu dirigia o culto. Mas todo o culto era feito com porta aberta para ele escutar o que eu falava. O couro comia, vaso, o couro comia. E aí Deus me deu um negócio. Deus me deu uma direção que eu tinha que ungir cada um dos 7 bairros do Caramujo. Eu orava o bairro e na quinta-feira eu profetizava. Entendeu? Quando chegou na 7ª semana, na última semana que eu fui ungir a Lagoinha, aonde Lagoinha era onde o couro comia de verdade. E tinha um chefe lá. No culto de quinta-feira, quando a gente orou, pastor Paulo, aí o pessoal da antiga, né? Quando orou, eu vi uma árvore grandona, uma árvore grande, uma espada que caía no pé da árvore e arrancava a árvore com raiz, com tudo. E Deus disse, eu vou arrancar o chefe do tráfico aí. Eu falei assim, eu vou falar isso no púlpito? Vou nada, eu vou não. Orei. Uma semana depois o cara estava caído. O que eu quero dizer para você? Que nós vamos declarar a morte de todo mundo? Não estou dizendo nada disso. O que eu quero mostrar para vocês é que uma oração Deus pode mudar. Uma oração. A oração de quem? Não é a oração de uma igreja. Deus não entrega essa coisa que a gente vê. O pessoal fala assim, estou entregando essa cidade na sua mão. Quantas igrejas tem em São Gonçalo? Aí chega um cara que vem de fora, aí vamos supor eu aqui, chego aqui agora, para o pastor Paulo e falo assim, pastor, Deus manda te dizer que eu estou te entregando São Gonçalo nas tuas mãos. Ou seja, vocês, ninguém aqui serve para nada, só ele que serve. Fala sério, vaso. Irmãos, mudanças geopolíticas gigantescas não são feitas por um homem só, nem por uma geração só. Oh meu Deus, fala que a única maneira de determinadas potestades enraizadas nessa cidade caírem é pastores dando as mãos. Irmão, é pastores dando as mãos.
Não é cada um lutando por si, não é cada um defendendo o seu pedaço, mas é cada um torcendo um pelo outro, dando as mãos, orando. Você ora, eu digo amém, eu oro, você diz amém, e em concordância poderes são liberados. Fala sério, irmão, reaja ao altar aqui, irmão, nessa manhã. Profetas detêm decretos. Sabe por quê, irmãos? Agora deixa eu dizer para você por quê. Porque o profeta legítimo não pode ter gosto de sangue na boca. Profeta legítimo não está aqui para amaldiçoar os outros, irmão. Para matar os outros, irmão. Apesar de quê? É sua esposa que... A sua esposa é o quê? Qual a especialização dela? A especialização, o senhor falou que é o quê? Tá. Isso, mas é o quê? Psiquiatria, psicologia? E o trabalho é o quê? Sobre a questão psíquica de pastor? Se fizer, meu filho, vai dar um monte de doido mesmo. Tô falando? Se passar muitos anos, você vai ver um cara ali comendo pão duro por ali, você vai ver, o que é ele? Já foi pastor, ficou doido, deixou as ovelhas ficar doidas. Porque tem ovelha que larga o cara doido. Aí o que acontece? Ela é doente e quer te adoecer. E porque querem te adoecer, o sangue vem na sua boca. Agora, meu Deus. O problema não é o que fazem com você. O problema é como você reage àquilo que fazem com você. Tá? Porque diz o texto, a mosca morta invalida a obra do perfumista. O vaso de perfume é o meu coração. A mosca é a mágoa. Se a mágoa cair aqui dentro, invalidou isso aqui, irmão. Eu tenho que, irmão, lidar com o incrédulo. Eu preciso lidar com o rebelde, sem querer matar o rebelde, sem querer matar. Sabe por quê, irmão? Porque nós, vamos lá, continuamos sendo profetas da esperança. Há uma mensagem de esperança para São Gonçalo. Fala sério, me ajuda aí, Eva. Há uma mensagem de esperança para São Gonçalo. Essa terra vai mudar, irmão. Alguém aí me lembrou aí do meu tempo que eu dirigia trabalho de oração na favela da Barreira do Vasco durante 18 anos. E a irmã Rosa sempre me ensinou, ela dizia assim, meu filho, a espada do Senhor contém óleo. Ela corta, mas quando ela corta, ela deixa o azeite. Se você está cortando, deixando feridas abertas, não é Deus, é a sua mão. Porque a mão de Deus, ela corta, ela opera, ela extrai, mas ela sara, porque a espada do Senhor contém óleo. Um profeta, irmãos, intercede. Segundo, um profeta vê. Verso de número 8, ele vai dizer, e o Senhor diz, que tu vês, Amós? O profeta Amós descreve 5 visões, capítulo 7, 8 e 9. Seja fiel à visão que Deus te deu. Visão se escreve de caneta, método se escreve a lápis. A gente muda. Quando eu vim aqui a primeira vez, a igreja era amarela. Sério, não era amarela? Não era? Aí, tá vendo? Minha memória é fogo. Hoje ela tá preta. Tá vendo? Tá preta. Mudou. Alguns eram calvos, hoje estão cabeludos. Eu metade, graças a Deus. O pior, pastor, aqui a tua tá metade, a minha tá teto, parede, tá tudo. Mas vai 5 horas da manhã para tu ver lá. A parede é preta, mas o manto lá é do amarelinho ainda, entendeu? Na Arábia. Aleluia. Vocês veem Radamés aí ficar falando aqui negócio de oferta, ministro de oferta? Ele foi lá. Eu ia falar que eu desisti do Brivaldo, não vou falar isso não. 3 vezes que eu tentei, irmão, eu falei, se eu tentar 4, o homem morre. Né? Aí o Radamés pregou lá. Aí vocês tinham que ver o Radamés lá. Ó. Jeová pegou o Radamés lá, levou ele lá para o tempo da antiga, lá Radamés. Eu falei, Jesus. Aí eu desci para ministrar para o Radamés, né? Aí o Radamés estava lá. Aí quando eu fui fazer assim, ó, eu fui colocar a mão na cabeça dele, eu lembrei.
Aí eu fiz assim, porque vai que eu garro na cabeça dele e sacudo o troço, sai da minha mão, meu irmão. Aí não dá, mas aí não vou voltar a mensagem, irmão. Estava tão bom, eu me desviei aqui, irmão. A visão, irmão, visão é uma. Método, você muda. O que você vê, Jeremias? Eu vejo uma vara de amendoeira. Não adianta tentar me convencer ao contrário, porque eu acredito que espiritualidade e prosperidade andam junto e pronto, acabou. Essa é a visão que Deus me deu e eu não vou mudar isso. Escreve a visão, deixa clara a visão. Não muda a regra do game no meio do jogo. Deixa claro quem tu é, não venda uma imagem daquilo que você não é. Não tente mostrar quem você não é para agradar A ou B ou C. Seja aquilo para o qual Deus chamou você para ser. A visão precisa ser passada de uma geração para outra. Uma geração que conta a outra geração. E aqui, agora o caldo engrossa aqui. 3, um profeta que declara. Olha o que diz aqui o 10. A terra não pode suportar as suas palavras. Isso aqui é um profeta, Amazias, que está falando, o profeta de Jeroboão II, que está falando contra Amós. E ele está dizendo, manda calar esse cara. Faz com que esse cara se cale. Faz com que a unidade pare. Faz com que ele desanime. Faz com que eles se desentendam. Fala com eles, irmãos, porque o problema é assim, reunir pastor é difícil. Manda parar. Por que tem que mandar parar? Porque a terra não suporta ouvir o que essa gente tem para pregar. Porque nossas mensagens não podem ser água com açúcar. Porque as mensagens de um altar, numa cidade que tem tanta dificuldade como São Gonçalo. Jeroboão, o pai, foi aquele que introduziu o culto do bezerro. Ele tinha uma promessa de Deus. Isso, para mim, é um dos textos mais contundentes que eu acho que tem na Bíblia. É Jeroboão, estude Jeroboão. É Deus que diz, eu vou te dar 10 tribos. Vou te dar uma casa como a casa de Davi. O que ele faz? Ele tinha promessa de Deus, mas optou por estratégias humanas ao invés de confiar em Deus. Ele tinha Deus parecido, fez o bezerro de ouro. Tinha festas parecidas. Ele tinha templo parecido, porque montou templo em Dan e Betel. Ele tinha sacerdotes parecidos, qualquer um que quiser sacerdote vai ser. Mas nada disso era real, só tinha aparência. É como Roboão, em 1 Reis, capítulo de número 14, que deu o escudo de ouro de Salomão, seu pai, que seu pai fez, e colocou de bronze no lugar, porque quem olha de longe, brilha igual, a cor é igual, então quem está de longe acha assim, é ouro, mas quem olha de perto é bronze. Quem olha de longe pensa que as coisas estão certas, mas quem vê de perto sabe que é só aparência. É só barulho, é só movimento de carne. Deus quer os escudos de ouro e ainda enfeitando a sua casa. Quem está comigo aí, irmão? Deus ainda quer escudo de ouro enfeitando a sua casa. No versículo de número 13, ele diz assim, mas em Betel, daqui por diante, não profetizes mais, porque olha isso, não profetiza aqui, no Reino do Norte, porque aqui, Reino do Norte, é santuário do rei e casa do reino. Ele não chama de Eretz Israel. Ele não chama de terra de Israel. Ele chama, isso aqui pertence ao rei. Isso aqui é santuário do rei. Isso aqui é casa do rei. Isso aqui pertence ao rei. E o dono passou a ser outro. A terra de Israel passou a ser terra do rei. A inversão dos valores está estabelecida. A derrocada está declarada quando um pastor começa a achar que ele é dono da igreja e que a mesma é espólio familiar dele, e que não é. Eu sou presidente de igreja, irmão, então eu estou falando aqui com muita propriedade. Você sabe qual é o parentesco que eu e o pastor Josué temos?
Zero. Zero. Ele é branco, eu sou 6,5, irmão. Sabe quantos irmãos ele tem? Ou tinha, porque ele faleceu? Tinha 11. Entende? Porque uma coisa que o meu pastor sempre entendeu, e ele sempre ensinou isso pra gente: igreja não é espólio familiar, igreja é de Jesus. Igreja é de Jesus. Se tem que passar para filho, tem que ser assim, igual o pastor Paulo, que você olha, alguém duvida? Alguém duvida da unção que está sobre o moço? Alguém duvida? Você olha e você não tem dúvida. Problema é que em São Gonçalo não acontece, nem em Itaboraí, mas lá em São Paulo é quando empurram goela abaixo da igreja, tem que aceitar. E isso deixou de ser terra de Israel, e era de Israel, e isso aí é um problema. Quando o homem passa a ser o centro do culto e não mais Jesus, aleluia. Mas vejam a declaração: a terra não suporta, porque quando profetas de verdade se levantam, a terra treme, irmão. Ô, irmão, fala sério, alguém tinha que me ajudar aí, irmão. Quando profetas de verdade se levantam, a terra treme, irmão. O inferno treme quando profetas de verdade se levantam. A pregação é tão forte que a terra não pode suportar o quê, irmãos? E aí eu falo, você dá o melhor glória dessa manhã. O não consegue suportar o peso da palavra. Peso da palavra. Profetas de verdade são homens de palavras fortes. Profetas de verdade são homens de coragem. Profetas de verdade são homens aliados com o céu. Acabe de expelir, já vem o perturbador. Já vem o perturbador, o cara que me perturba. Sou mesmo. Sabe por quê? Porque eu vejo aqui diante de mim homens de Deus, mulheres de Deus, gente que entregou a sua vida para Deus. Irmão, fala sério. Fala sério. Kátia é minha primeira namorada. Nós casamos virgem. Nós fomos descobrir o caminho da roça juntos. Ninguém sabia nada. O negócio era tão complicado que nem carro para lua de mel eu tinha. Meu pai me levou para lua de mel. Você imagina, meu pai dirigindo e eu atrás. Misericórdia. 34, vamos fazer 35 anos de casado. Vamos esticar isso aí até a volta de Jesus. Aleluia. Uma vida toda dedicada. Marca para tudo quanto é lado, cicatriz para tudo quanto é lado. É filho que você coloca no altar, é filho que você perde, enterra num dia, no outro você está pregando. Agora você faz um monte de sacrifício a vida toda para chegar no final da história, Jesus olhar para você e falar assim: volta para trás, chefia, que eu não te conheço. Porque no final da história tu se desviou. No final da história você se corrompeu. No final da história você deixou de ser aquilo para o qual eu te chamei. Não, irmão. Veja só, quando esse povo, em Atos dos Apóstolos, capítulo 17, versículo 6, disseram assim: os que têm alvoroçado o mundo chegaram aqui. Eles não disseram os legaizinhos, os bonzinhos, os bonitos, os sarados, os simpáticos. Eles falaram, eles alvoroçaram o mundo. É gente da unção, é gente da glória. Ô, irmão, fala sério, irmão. Deixa eu perguntar para você, qual é o adjetivo que estão colocando no seu nome? Meu Deus do céu. Qual é o adjetivo que adiciona ao seu nome? Ele é o legal, ele é o bonito, ele é o rico, ele é o sarado, ou ele é o ungido, irmão? Ou ele é o profeta, ou ele fala a verdade, irmão? O que é que fala da sua igreja, vaso? Falei que eu tinha que mandar o esboço para o senhor. Estratégias para se calar o profeta. Vocês acham que o negócio aliviou? Estratégias para se calar um profeta. Em Jeremias 20, Passur bate em Jeremias e espanca, amarra Jeremias e depois vai ser lançado lá na cisterna que a gente sabe. E Jeremias é uma luta tremenda. Prega sobre isso um dia, Jeremias 20, as lutas interiores, as lutas de um profeta. Você vai ver que ele luta. Jeremias 20,
ele luta contra Passur. Daqui a pouco ele sucumbe e fala: iludiste-me, e iludido fiquei. A palavra na minha boca é um ludíbrio. E daqui a pouco ele se levanta e fala: não posso falar isso. É lutas interiores, é paulada, é pauleira. Se a gente parar aqui, levantar a mão e perguntar assim: quantos aqui de vocês têm marcas de batalha aí? Quantos de vocês têm uma batalha dolorida para você contar? E levanta a mão que você vai ver que vai ter um monte aí que vai ter. Todos nós temos uma história triste para contar. Jeremias 1:1 diz que Jeremias é de Anatote. 1:1, Jeremias é de Anatote. Mas em Jeremias 11:21 diz que os moradores de Anatote tentaram calar Jeremias. Porque quem tenta calar são aqueles, os próprios que conhecem você. Meu Deus do céu. Atos 7:57, o Sinédrio queria calar Estevão. Gritam, tapam o ouvido, batem nele, contra ele. Mas no caso de Amós, escuta isso aqui, irmão. Mas o tecladista está aí, irmão? Toca aqui, Vaso, para poder dar uma aliviada nesse negócio aqui. Mas no caso de Amós, foi através de indução, mostrando a ele que para ele ir para um lugar calmo, onde não haveria oposições. Volto para o texto. Amós 7:12. Você pode colocar na tela? Quem é que está me ajudando aí? Amós 7:12. Depois Amazias disse a Amós: vai-te, ó vidente, e foge para a terra de Judá. Ele está no norte. Aonde é terra de onde? Aonde está tendo o culto do bezerro. Lá no sul, o negócio está melhor. Vai para a terra de Judá, e ali come o teu pão, e ali profetiza. Verso 13. Mas em Betel, daqui por diante, não profetiza mais, porque é santuário do rei, casa real. Volta lá no 12. Não profetiza aqui não, Vaso. Procura um lugar melhor, que te valorize mais. Vai para um outro lugar, porque você é muito bom para São Gonçalo. O povo daqui não te merece. Vai para São Gonçalo, porque lá naquela outra terra vão te ouvir. Lá na outra terra tem gente rica que vai render mais. Lá na outra terra você vai comer pão, ok? O que ele está tentando dizer aqui? O que esse maldito está tentando dizer para nós? Que profetas são homens que se vendem por dinheiro. Vai para lá e come teu pão. Muitos profetas se calaram porque eles estão cansados de bater conta. Vou largar esse negócio de conselho, rapaz. Juntar pastor é a coisa mais difícil do mundo. E eu vou dizer para você, irmão. Deixa eu te mostrar a fórmula do caos. Ezequiel capítulo 16, versículo de número 49. A fórmula do caos. Ezequiel 16, 49. Antes da gente ler, se eu pedisse para você traduzir em uma palavra Sodoma e Gomorra, qual seria a palavra que você usaria? Sodoma e Gomorra. Eu poderia dizer para você, promiscuidade. Vamos traduzir Sodoma e Gomorra por promiscuidade. Agora vamos ler o texto. Eis que esta foi a iniquidade de Sodoma, tua irmã. Soberba, fartura de pão e abundância de ociosidade. O pecado de Sodoma é, escuta, não sou eu. O apóstolo Robin não pode nem brigar comigo. Tem que brigar com Ezequiel. Soberba, fartura de pão e ociosidade. O que é isso aqui? Vou traduzir para vocês. Muito tempo em hotel, descansando. Muita comida. E começar que canta bem, achar que canta bem. E toca bem e que prega bem. Quando você junta tudo isso, vai dar promiscuidade. Por que vocês veem tanta gente caindo igual a banana madura? Eles têm muita oferta boa, muito tempo à toa e muita gente bajulando. Vai vir promiscuidade e corrupção. O que é corrupção? Corromper o core, corromper o coração. Tem muito...
Toca aí, irmão. Toca aí. Toca um negócio alegre aí, vaso. Muitos profetas se cansaram dos constantes embates. Você imagina alguém, irmãos, em algumas localidades, não é São Gonçalo, em algumas localidades, aonde? Itaboraí, no ano 2000, foi considerada a cidade mais miserável do estado do Rio de Janeiro. Você quer ver me matar, irmãos? É uns vídeos na internet, os rankings das cidades mais feias do estado. Aí bota Itaboraí, São Gonçalo. Você quer me matar? E eu leio esse negócio. E muita gente cansa. Por que eu vou falar que Deus prospera para os outros achar que eu sou soberbo? Por que eu vou começar a ficar ministrando palavras de ofertório se as pessoas acham que eu estou tentando levantar dinheiro para mim mesmo? Eu vou parar com isso. Eu vou ensinar só lá na igreja local, porque os que estão lá comigo acreditam. Aí esses profetas se cansaram de constantes embates e se tornaram amansadores de demônio. Amansam demônio com mensagens, não embatem mais, não brigam mais, não guerreiam mais. Aquele sangue no olho, aquela virtude, aquela graça, o camarada foi ó, tipo aquilo, olhou alguém no gabinete, vamos orar, irmão, e manda embora, amansando demônio. Não se posicionam mais, não falam mais contra o pecado, foram modelados pelo sistema, entraram para a folha de pagamento de prefeituras, tornaram-se funcionário fantasma que só assina ponto para receber o recurso, e juntamente com o vil metal veio a mordaça que calou a voz profética. Mas a palavra de Deus para nós de São Gonçalo é: voltem a ser casa de profeta. Que nobre é faço profetas sentenciam. Amós 7, 16, 17. Ele diz: cala a tua boca. Tu dizes, não profetizes contra Israel, nem fale contra a casa de Isaac. Portanto, assim diz o Senhor, ele continua declarando. Escute uma coisa aqui, irmãos, e alguém aí, por favor, suba na cadeira para dar glória. No caso de Naamã, anota isso e prega lá na sua igreja, e depois fala assim: Deus me revelou na madrugada. No caso de Naamã era o quê? Qual era a doença de Naamã? Lepra. Quem identificava que o cara era leproso? Quem? Não. Quem identificava que alguém era leproso em Israel? O sacerdote. Sacerdote que diz: você tem lepra ou você não tem lepra. Nada que purga, nada que inflama. Tudo que purga, tudo que sai do corpo, segundo a lei judaica, é imundo. Ok? Então o sacerdote tem que olhar: é lepra ou não é lepra? Mas sacerdote, você nunca vai ver no texto sagrado um sacerdote curando ninguém. Sacerdote atesta que tem lepra, mas quem retira a lepra é profeta. Deus quer te dar uma unção profética nessa manhã, para você não atestar apenas a lepra, mas arrancar a lepra. Não é dizer o que está acontecendo, meu Deus, não é apenas dizer o que acontece de errado aqui, mas é arrancar o que está errado aqui, porque a unção profética é sobre a sua vida, meu irmão. Quando o negócio aperta de verdade, me responda, olha aqui para mim no meu branco dos meus olhos aqui. Quando o negócio realmente aperta para alguém realmente precisa de uma manifestação de Deus, a pessoa lembra do teu nome? Tudo que eu estou falando com vocês aqui, irmão, é para mim também. Porque só pós eu tenho 3, meu filho. Então eu não sou doido aqui de falar contra estudo, irmão. Eu vou estar falando contra mim mesmo? Não vou falar isso. Mas as coisas andam juntas. Se você ler, se você olhar Mateus por cima, apóstolo Robert, se você olhar Mateus 5, 6 e 7, é um Jesus que fala. Mateus 5, 6 e 7. Porque ele saiu, ok, do deserto,
de ser tentado. Mateus 5, 6 e 7 é o Jesus que fala, mas o Jesus de Mateus 8 e 9 é o Jesus que faz. Mateus quer mostrar pra gente, Jesus é um Jesus que fala e é um Jesus que faz. Vou repetir, irmãos. Paulo Vitor me ajudou e eu vou falar, vou melhorar isso aqui. Aleluia. Glória. Jesus é um Jesus que fala, mas Jesus é um Jesus que ainda faz. Eu quero declarar mensagens profundas aqui, irmão, mas manifestações poderosas da presença de Deus. Eu quero declarar manifestações poderosas da presença de Deus. Vocês subiram para cantar porque está terminando mesmo? Porque eu estou no meio da mensagem. Quem é você? Quem é você? Quando a proposta é feita por nós, não cale, não pregue, se cale. E ele vai, está na boca dele. Ele não pensou duas vezes para responder a pastor Luciano. Ele disse, versículo 14 e 15: eu não sou profeta, nem filho de profeta, mas boiadeiro e catador de sicômoro. Mas o Senhor me tirou de trás do rebanho e o Senhor me diz: vai e profetiza Israel. Eu sei quem eu sou. Eu não passei ali e escutei um e achei que fui eu, não. Não deixe a dúvida voltar a tomar conta do seu coração. Mas hoje, pelo amor de Deus, se levante e diga quem você é. Primeiro, eu preciso saber o que eu não sou. O que eu não sou? Perguntaram para João: quem é tu? Tu és o Cristo? Tu és o Messias? O Machia? Tu é? Ele disse: eu não sou o Cristo. Eu não sou ele. Eu não sou quem casa com a noiva. Eu não sou quem engravida a noiva. Eu sou o amigo da noiva. Eu sou amigo do noivo. Eu sou a voz do que clama. Eu não clamo, eu sou a voz dele. Eita! Glória, não é o que eu falo, eu sou a voz do que clama, eu sou apenas a voz do que clama. A mensagem não é minha, não é invenção da minha cabeça. Ele manda eu pregar e eu prego, ele manda eu cantar e eu canto. E eu vou repetir o teclado comigo: quem é você? Qual é a sua essência? E deixa eu confessar para vocês um pecado aqui. Eu voltei a estudar por causa dos meus filhos adolescentes. Kátia já era formada em história, pós-graduada, e eu não. Ela falava assim: você precisa fazer direito, você precisa fazer psicologia. Eu falava assim: eu não sou advogado, eu sou pastor. Eu sou pastor. E quando eu estudar, eu vou fazer teologia. Fiz teologia, fiz convalidação, para mostrar para os meus filhos que eu, coroa, se eu posso voltar a estudar, eles poderiam se formar também. A menina hoje é advogada formada. E aí, Luciano começou a fazer comigo, mas eu fui, peguei e falei assim: vou emendar nesse negócio. Comecei a descobrir uns negócios, caverna de Platão, meu irmão. Nunca tinha ouvido esse negócio, as sombras. E pá, eu falei assim: gente, esse negócio é um negócio muito maneiro. Umas aulas de hebraico. Falei assim: rapaz, esse negócio é muito maneiro. Eu ia falar em buraquê, mas não vou falar não, porque eu estou aqui pregando, né? Eu emendei, fui para pós do Novo Testamento. Primeira aula, prolegômenos do Novo Testamento. Eu falei: o que é isso, gente? Não entendi nada. Quanto mais Esdras falava, menos eu entendia. E tinha uma galera que tinha sido formada em faculdade fora. Eles sacavam tudo. E os caras zoavam de mim, rapaz. Eu falei assim: é ruim de eu sair daqui, hein? Não sai não, hein? Segunda aula, terceira aula, zoaram. Na quarta aula começou a entrar para o lado da igreja, meu irmão. Aí, meu filho, eu comecei a nadar de braçada. Começaram a almoçar comigo. Aí começou a ver a vida deles
de miséria com sabedoria e como é que era a minha sem a sabedoria deles. Ele falou assim, ele tem alguma coisa diferente da gente. E eu comecei, rapaz, eu tinha tanta informação, eu tinha tanta coisa para falar, que eu não precisava mais orar para receber uma palavra revelada, porque eu tinha muita coisa para ensinar. E eu comecei a perceber que eu comecei a ter muito conhecimento, mas ressecado por dentro. E eu tinha que voltar a resgatar e misturar o conhecimento adquirido com unção profética, que é a minha característica. Quem eu sou? Quando Caifás pergunta para Jesus, você é o Cristo? Ele falou assim, eu sou, e você vai ver o Filho de Deus do lado do Todo-Poderoso quando vier. Eu sou. O que Deus disse para Ezequiel? Qual é a chave do livro de Ezequiel? E saberão que há um profeta no meio deles. Não tente você ser reconhecido. Não fique chateado se o nome não está no cartaz. Não fique chateado se não te chamaram para o evento grande. Ei, calacé, rébia. Mas eles saberão que houve um profeta nessa terra. Ô glória, ô glória. Levante a mão e dê um brado de glória para Deus. Aleluia. Fale, quer ouça, quer deixe de ouvir. Aleluia. Olha aqui, isso aqui, olha que coisa linda isso aqui, irmão. Isso aqui é uma revelação, olha que coisa linda. Coloca lá Zacarias capítulo 4, versículo 12 a 14. O profeta legítimo deve ser conforme Zacarias 4, 12 a 14. E respondendo-lhe outra vez disse, que são aqueles 2 ramos de oliveira que estão junto aos 2 tubos de ouro, que vertem de si azeite dourado. E ele me falou dizendo, não sabes tu que é isto? E eu disse, não, Senhor meu. E então ele disse, esses são os 2 ungidos, escuta isso, que estão diante do Senhor de toda a terra. Para aqui. Quando você vai ver no Lexo, na tradução original, não chamam de 2 ungidos, pode ir lá. Algumas versões vão estar escrito, esses são os 2 filhos do óleo. O ungido é o que óleo está sobre a cabeça. Filho do óleo é que o óleo faz parte do seu DNA. Um profeta não tem óleo na cabeça. O profeta, seu DNA, tem óleo aqui dentro, irmão. Aqui dentro tem que correr unção, irmão. Aqui dentro tem que correr fogo. Alguém está comigo aí, irmão? Aqui ainda tem que correr virtude, irmão. O óleo desce por 2 canos. Os 2 canos significam presença e cumprimento da vontade de Deus. Aleluia. E eu termino agora, para ninguém me mandar embora. Na passagem do filho pródigo, escute isso aqui. Filho pródigo. Durante muitos anos eu preguei errado sobre a passagem do filho pródigo, porque para mim pródigo era o desviado. Mas o sinônimo da palavra pródigo não é desviado, mas sim gastador exacerbado. Pródigo é aquele que gasta além da conta. Então, no dia que Radamés for pregar essa mensagem sobre finança, ele vai dizer que a mensagem do filho pródigo está relacionado com recurso. Um filho que gasta demais e o outro que tem acesso e nunca gasta. Ele te deu. O filho pródigo não é desviado, mas é gastador. Então o que o filho pródigo mais novo vai? Ele pega o dinheiro do seu pai. Ele pega o dinheiro, é dele por direito. Ele pega, mas ele se desconecta da fonte. Sem conexão com a fonte, o recurso tende a acabar. Quantos profetas hoje em dia que estão desconectados da fonte? São como próteses. Estão ligados, funcionam, mas não estão ligados ao cérebro nem aos órgãos vitais. O resultado são profetas sem óleo. Fazem apenas barulho, mas não geram vida. Interessante da palavra, a parábola do filho pródigo é aquela que ela faz parte da trilogia dos perdidos. A ovelha está perdida, mas não sabe voltar. Por isso o pastor foi buscar. A moeda está perdida, mas não sabe que está perdida. Por isso a mulher foi buscar. Mas o pródigo é filho e está perdido, mas o pai não vai buscar.
Por quê? Porque filhos precisam querer retornar. Não sou eu que vou atrás de desviado, não. Não sou eu que vou atrás de quem saiu da igreja, não. Não sou eu que vou atrás de profeta caído, não. Quem quer óleo tem que voltar para o altar. Quem quer óleo tem que voltar na origem, tem que voltar na fonte. Quando se colhe azeitonas para a extração do azeite de alta qualidade, diga alta qualidade, se coloca um lençol embaixo. Esse lençol debaixo da oliveira. Depois a árvore era sacudida para recolher as azeitonas. Aqui que tem um detalhe. A azeitona que caía fora do lençol não podia ser utilizada para fazer azeite, porque gente caída não pode produzir bom azeite. Quem está sem óleo tem que voltar a se conectar com a casa do Pai. A mensagem de Deus nesta manhã, para nós de São Gonçalo, que é ser terra de avivamento, volte a ser casa de profeta. Volte a ser casa de profeta. Casa de profeta, casa de profeta. Prega a palavra, seja profundo na palavra, mas que a unção flua daquele lugar. Fale sobre finança, mas que a unção flua daquele lugar. Fale sobre família, mas que a unção flua daquele lugar. Fale sobre curas interiores, mas que a unção flua daquele lugar. Que hajam curas, que voltem a ter curas extraordinárias, irmãos. Que voltem a ter cultos pentecostais, que a gente perca o rumo, irmão, de voltar para casa. Meu Deus do céu. Irmãos, eu pergunto a vocês: por que café de pastor tem que ser igual a velório, vaso? Irmão, eu vou no Café do Comércio desde que fundou, porque o pastor Zé é um dos fundadores. Então, irmão, eu já fui em café de pastor em tudo quanto é canto, você pode imaginar, irmão. Xerém, Petrópolis, Campos Elíseos. Não tem aquele negócio da Vila Militar para lá, longe pra caramba. Campo Grande, irmão. Nossa, Campo Grande, se você andar mais 5 metros, você chegou no fim do mundo, irmão. Eu já fui lá várias vezes. Mas um dia desse aí, há pouco tempo aí, esse ano, eu fui num café para ver Jorge Linhares pregar no Comércio. Fiquei naquela cadeira assim do lado do púlpito. Então, os pastores estavam virados assim, a gente de lado. E aí o pessoal aquele moço, aquele pastor que canta no santuário, cantando. E eu fiquei olhando para o pessoal. Os pastores tudo em pé assim, ó. Tipo assim, vamos, acaba com isso aqui. Vamos, acaba com essa cantoria, porque eu quero ouvir uma palavra. Aí todo mundo senta lá. Pronto, acabou. Por quê? Eu sou pastor, mas antes do PR eu sou ovelha. Eu venho para cá não para mostrar meu PR, meu AP. Eu venho para cá, irmão, para ser ovelha. Para quem está aqui, seja pastor sobre a minha vida e derrama óleo sobre a minha vida. Mas a gente diz na igreja que ninguém come com a boca calada, irmão. Então, irmãos, tem uma máxima dentro da Assembleia Antiga que dizia, irmão, a glória sobe e a glória desce, irmão. Eu mando a glória para cima, Deus manda a glória para baixo, irmão. A gente prega a palavra e o fogo tem que cair, a unção tem que cair. Pastor ainda precisa ser renovado, precisa ser renovado. Toca aí agora sim, irmão. Precisa ser cheio de fogo, cheio de poder, cheio de presença. Vamos ficar de pé, irmão. Quem pode levantar a mão? Quem pode levantar a mão? Toca aí, vaso. Toca, canta aí, aleluia. Quem pode dar glória aqui, irmão? Quem é do glória, da glória. Quem é do aleluia, da aleluia. Quem é de línguas, fala em línguas. Que Deus renove-nos hoje, nessa manhã, Senhor. Que essa unção nunca falte sobre São Gonçalo. Que aqui seja casa, terra de avivamento, seja casa de profetas, lugar onde o óleo corre, aonde a presença emana, aonde os sinais acontecem. Caia fogo do céu, queima esse altar, mostra pra esse povo que há Deus em Israel.